Olá, meu povo! Voltamos com o nosso curso de alfabetização matemática, álgebra básica. Estamos chegando no finalzinho desse curso. Aula 33 de conjuntos, consequência natural da aula anterior de lógica. Ah, mas a aula anterior de lógica, né? Uma aula abstrata? Sim, a gente está tratando de assuntos abstratos. Lógica, conjuntos, tem um nívelzinho de abstração que é básico para a gente poder se desenvolver, né, em outras partes da matemática. Por exemplo, se você hoje em dia ninguém tem como fugir disso, né? Ninguém tem como fugir, por exemplo, de ter que estudar computação, de ter que estudar um pouquinho de programação, né? Não importa a área que você for fazer da sua vida acadêmica, profissional, não tem jeito, você vai ter que ter contato com alguma coisa relacionada à computação. Então, computação está muito ligada à parte de lógica, né? Essa parte de conjuntos também é consequência natural de lógica, tá bem? Então, vamos ver aqui um pouquinho de conjuntos, sempre com foco em alfabetização matemática. A gente não está querendo, né, hiperaprofundar em nada, a gente está vendo o básico, um feijãozinho com arroz bem temperadinho, só isso, tá? Para a gente conseguir, né, acompanhar as nossas aulas, realizar os nossos sonhos, né? Esse curso é um ponto de partida, é um ponto de partida. Ele não é, né, o objetivo final de aprendizagem de matemática de ninguém. Aqui a gente tem um bom ponto de partida para a gente poder conseguir acompanhar nossas aulas e continuar aprendendo matemática, tá bem? Vamos falar um pouquinho de conjuntos. Olha, conjunto, quando a gente fala o que é um conjunto, é muito difícil responder essa pergunta, porque conjunto não se assemelha a nada do que a gente tenha no mundo físico e que a gente consiga se relacionar no mundo tangível, no mundo palpável. Conjunto, o mais próximo que a gente consegue imaginar que seja mais dentro da nossa realidade é a ideia de coleção, mas mesmo assim, né, conjunto não é bem uma coleção. Por isso que a gente tem alguns termos primitivos, que são palavras que a gente vai aceitar sem explicar realmente o que é, tá? Termos primitivos são exatamente isso, palavras que a gente meio que a gente aceita sem definir, que são os conceitos de conjunto, elemento e relação de pertinência. Conjunto, a ideia mais próxima, como eu falei, é de coleção, tá? Mas não é bem assim uma coleção, porque quando eu tenho uma coleção, eu posso ter figurinhas da minha coleção, figurinhas repetidas. E no conjunto a gente não vai contar objetos como figurinhas, a gente vai contar tipos de objetos. Por exemplo, se eu tenho 10 figurinhas do mesmo tipo, 10 figurinhas iguais, eu vou contar como uma figurinha só, porque eu conto tipos de objetos. Eu não conto objetos, eu conto tipos, entendeu? E esses tipos de objetos são os meus elementos, certo? Então, por exemplo, eu tenho um saco de brinquedos em que eu tenho 10 caminhõezinhos, 10 carrinhos e 12 bolas. Eu vou contar isso como 3 elementos, que são os carrinhos, os caminhõezinhos e as bolas, né? Se eu tenho 10 caminhõezinhos, eu não conto como 10 elementos, eu conto um tipo de elemento. E esse tipo de elemento é o que a gente chama de elemento, tá? Esse tipo de objeto, né, que a gente chama de elemento. Então, eu tenho 10 caminhõezinhos, então eu tenho um tipo de objeto. E esse tipo é o meu elemento. Eu tenho 10 carrinhos, então eu tenho outro tipo de objeto, que é o objeto, né, o tipo carrinho. E eu tenho 5 bolas, então eu tenho mais um tipo de objeto, que é o tipo bola, tá? Essas bolas, obviamente, são iguais, os carrinhos são todos iguais entre si, e os caminhõezinhos são todos iguais entre si. Então, conjunto não é bem assim uma coleção, porque é claro que uma pessoa que só tenha um carrinho, um caminhãozinho e uma bola, tem menos do que a outra que tem 10 carrinhos, 10 caminhõezinhos e 5 bolas.
Se você for pensar em termos de coleção, são coleções diferentes, né? Um tem vários objetos repetidos, né? A coleção de um é maior que a coleção do outro. Mas se você for pensar em termos de conjunto, esses dois conjuntos são absolutamente iguais. Porque conjunto não é bem assim uma coleção, né? Eu não tenho uma coleção de objetos. Eu tenho o que seria próximo de uma coleção de tipos de objetos, né? E o elemento não é o objeto que compõe o conjunto, é o tipo de objeto que compõe o conjunto, né? E pertinência, né, é se o objeto faz parte do conjunto ou não faz parte do conjunto, né? Por exemplo, nesse meu conjunto de brinquedos, né, boneca não faz parte, então não pertence. Bola faz parte, então pertence. Então eu tenho uma relação de pertinência ou não pertinência. Por exemplo, eu tenho esse conjunto V, em que A é elemento, A é um tipo de objeto A, né? O E é um elemento, é um tipo de objeto E O e U também são elementos desse meu conjunto. Um outro detalhe também em relação a conjunto, que torna ele bem diferente de uma coleção ela pode ter ordem. Uma coleção ela pode ser ordenada. Por exemplo, posso ter a figurinha 1, a figurinha 2, a figurinha 3 do meu álbum. E o conjunto, num conjunto, esses elementos, eles não têm ordem entre si. E eu não posso ordená-los, tá? O conjunto pressupõe que não existe uma ordenação, não existe uma hierarquia entre esses elementos. Então é muito importante a gente ter noção que a gente está lidando com um conceito muito abstrato, que é o conceito de conjunto. Então, falam pra gente, né, claro, né, o nosso professor, quando quer ensinar pra gente o que é um conjunto, ele tenta utilizar, né, de comparações com algo que a gente consiga vivenciar, com algo que a gente conheça, para que a gente consiga aprender. Então, muitas vezes a gente aprende que conjunto é uma coleção, mas não é uma coleção, porque numa coleção você tem vários objetos na tua coleção, e no conjunto você não tem objetos, você tem tipos de objetos. E essa coleção ela pode ser ordenada, né? Você pode colocar os elementos dessa coleção, os objetos dessa coleção em ordem, e no conjunto não há ordem entre seus objetos. E isso é muito importante a gente entender, para a gente entrar realmente na abstração de conjuntos, para a gente poder compreender conjunto. O elemento não é o objeto que compõe a suposta coleção, ele é o tipo de objeto. E a pertinência é se o meu objeto ele faz parte do conjunto ou ele não faz parte do conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse meu conjunto com elementos A, E, I, O, U, por exemplo, X não faz parte, né? Então X não pertence. O E faz parte, o E pertence a esse meu conjunto. Representação de um conjunto. Tem uma representação que é a representação pelo diagrama de Van Euler, tá? É um balãozinho em que você coloca representações dos objetos lá dentro, né, dessa representação. Ela é uma representação muito legal porque ela é visual, ela é, né, geométrica e muitas vezes auxilia a nossa compreensão. Você também tem uma representação por enumeração, em que você realmente enumera cada um dos elementos, tá? Mas parece nessa representação que eles têm uma ordenação, mas eles não têm essa ordenação, tá? Essa maneira de representar representa mal, mas essa maneira também representa mal, tá? E você também tem uma representação por descrição, em que você descreve o conjunto pelas propriedades válidas a todos os seus elementos e somente para eles. Por exemplo, esse conjunto é o conjunto das letras, conjunto dos elementos X, tais que, tá? Essa barra aqui significa tal que. É o conjunto dos elementos X, tais que. X é letra, X é uma variável, obviamente. E X representa uma vogal. Por que você botou representa uma vogal e não botou que é vogal? Ah, para os professores de português não brigarem comigo, porque eles vão dizer que vogal tem a ver com som e tal, e que vogal tem a ver com a fonética, tá? Então eu vou dizer aqui que o conjunto V é o conjunto dos elementos X
x é uma variável, tá bem? Tais que, barrinha em pé, tais que x é uma letra, tá? Você está vendo que todos os elementos aqui são letras e x representa, né, uma vogal em termos fonéticos, né? Então todas essas letras representam vogais, tá bem? Então você tem letras que representam vogais, beleza? Por exemplo, um professor de português falaria que existe a vogal E, a vogal E, né? A vogal E, né? Existe a vogal O, a vogal O, a vogal ON, tá? Cara, não, para mim tá bom aqui, ó. Então nós temos letras que representam vogais, tá ótimo. Então eu poderia representar o meu conjunto pelo diagrama de Van Euler. Diagrama de Van, tá ótimo. Por enumeração, certo? Enumerando cada um dos seus elementos, tomando cuidado de você olhar para cá e não pensar que existe uma ordenação. Eu sei que existe a ordenação A, E, I, O, U, mas no caso do conjunto essa ordenação não existe. E a representação por descrição, que descreve uma ou mais propriedades, aqui está descrevendo duas, válida para todos os elementos desse conjunto e somente para eles. Só os elementos desse conjunto são ao mesmo tempo letras e representam vogal. Não existe nenhum outro elemento que seja letra e represente vogal ao mesmo tempo. E tá vendo aqui o conectivo E da lógica? Opa, então o conjunto vai usar um pouquinho de lógica, tá? Você poderia usar aquele símbolozinho do E, que a gente viu em lógica e tal. E, X é letra, E representa a vogal, mas eu não estou tão preocupado assim com a representação da linguagem matemática, não. Quero que você entenda o que é conjunto. Tá bom? Pertinência, relação de pertinência. Então você vai dizer que um elemento pertence ao conjunto quando ele é um tipo de objeto que compõe o conjunto. Então, por exemplo, A pertence ao conjunto V, tá? Porque nesse meu conjunto V você tem objetos do tipo A, objetos do tipo E, do tipo I, do tipo O e do tipo U. Esse tipo de objeto é o que a gente chama de elemento. Então, A é elemento de V, I é elemento de V. Por exemplo, B não é elemento de V, não é um tipo de objeto que esteja no conjunto V. Coraçãozinho não pertence ao conjunto V. Então, símbolo para pertence, símbolo para não pertence, né? Pertence quando é objeto do conjunto, não pertence quando não é objeto do conjunto. Cardinalidade. Cardinalidade é a quantidade de elementos de um conjunto, tá? E aí é que entra aquele lance de entender o elemento como um tipo de objeto e não como um objeto. Isso é muito importante. Então, por exemplo, quando eu olho para o conjunto A, que eu tenho aqui dentro do conjunto A os objetos 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Quantos tipos de objetos eu tenho aqui? Poxa, 1 é um tipo de objeto que compõe esse conjunto e 2 é um outro tipo de objeto que compõe esse conjunto. Então eu só tenho 2 tipos de objeto. Então a quantidade de elementos do meu conjunto é 2. A cardinalidade do meu conjunto é 2. Né? Ah, mas se eu contar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 objetos compondo o conjunto. Sim, mas elemento não é objeto. Elemento é tipo de objeto. Então é por isso que você vai contar aqui 2 elementos, que eu tenho só 2 tipos de objeto, o tipo 1 e o tipo 2. Um elemento do conjunto A, 2 elementos do conjunto A. Quantos elementos eu tenho no total? 2 elementos. Essa é a cardinalidade do meu conjunto. Subconjunto. Eu vou dizer que um conjunto é subconjunto do outro quando ele é formado somente com objetos do outro conjunto, ou objetos do outro conjunto, ou a ausência de objetos desse conjunto. Por exemplo, tá vendo aqui o conjunto X? Os elementos de X são elementos do conjunto Y. O X é formado somente com elementos do conjunto Y, que podem fazer parte do X ou não fazer parte. Por exemplo, o elemento A do Y faz parte do conjunto X. O elemento B do Y faz parte do conjunto X. O elemento C do Y não faz parte do conjunto X. Então, para ser subconjunto, tem que ser formado somente com os elementos do conjunto de referência, tá? Que podem fazer parte ou não fazer parte.
tá? Então, para ser subconjunto de Y, ele só pode ser formado com a presença ou ausência dos elementos de Y. Então, eu vou dizer aqui que X é subconjunto de Y. Tá? Em algumas notações, eles não botam essa barrinha aqui embaixo. Se no seu livro, se na sua apostila não tem essa barrinha, não tem problema, tá? Não tem problema. Então, X é subconjunto de Y. X está contido em Y. Ah, professor, esse símbolozinho aqui parece o símbolozinho de menor. É bem parecido mesmo, você pode até entender dessa maneira. X é subconjunto de Y, é como se o X fosse menor que o Y, está lá dentro do Y, tá bom? E eu vou dizer que X está contido em Y, ou que Y contém X, tá? Você pode ler isso aqui como X é subconjunto do Y, né? Como Y contém X, como se fosse parecido com o símbolo de maior mesmo, legal? E você tem essa representação por meio de diagramas, que é uma representação gráfica, certo? Para mostrar que todo elemento do conjunto X é elemento do conjunto Y também. Então, nós temos que um conjunto é subconjunto do outro quando ele somente é formado com a presença ou ausência dos elementos do outro conjunto. Então, é por isso que X é subconjunto do Y. Conjunto vazio é um conjunto que não tem elementos. Por exemplo, ó, eu quero o conjunto dos elementos X, tal que X é primo, X é um número primo, e múltiplo de 4. Pô, primo e múltiplo de 4, não tem número primo múltiplo de 4, né? Primo par só tem o 2, tá? E primo múltiplo de 4 não existe, porque se o número é múltiplo de 4, ele tem mais de um fator primo, então, né, tem 2 fatores primos pelo menos, então ele não pode ser número primo. Então, não existe primo múltiplo de 4. Então, aqui eu tenho uma falsidade, tá? Isso aqui é uma falsidade, essa proposição é uma falsidade. Então, não existe elemento nesse conjunto. Então, esse conjunto não tem elementos. Então, a gente vai usar essa representação para conjunto vazio ou essa simplesmente. Tá bem? Agora, lembra que a gente falou que para ser subconjunto, só pode ser formado com a presença ou ausência dos elementos de um conjunto? Então, por exemplo, se eu vou formar subconjuntos com a presença ou ausência, eu posso formar subconjuntos que têm a ausência de todos os elementos de um conjunto dado. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto A, tá? Pode ser, por exemplo, esse próprio conjunto A aqui, tá? Então, eu quero formar conjuntos que tenham presença ou ausência dos elementos de A. Então, supor que o 1 não vai entrar, o 2 não vai entrar, eu vou formar um conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é subconjunto do conjunto A? Com certeza. Porque para formar um subconjunto, eu vou formar com a presença ou ausência dos elementos do meu conjunto A. Então, vazio é subconjunto de A por isso, tá? Vazio é formado com a ausência dos elementos de A. Né? Os elementos de A não entram na composição do vazio, por isso que vazio é subconjunto. Então, a gente forma um subconjunto quando a gente pega os elementos do conjunto ou a ausência deles. Então, como o conjunto vazio é formado com a ausência dos elementos do conjunto A, vazio é subconjunto de A. Tá? E vazio é subconjunto de vazio também, porque vazio é formado com a ausência dos elementos do conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é subconjunto de si próprio. Pessoal, isso é meio louco. É meio louco mesmo, tá? Isso aqui é uma lógica que não casa muito com a nossa lógica, com o que a gente pensa no dia a dia. Mas você está vendo que vazio é formado com a ausência dos elementos do conjunto A, por isso vazio é subconjunto de A. E vazio é formado com a ausência dos elementos do conjunto vazio. Então, vazio é subconjunto de si próprio. Então, vazio é subconjunto de todo conjunto, porque ele é formado com a ausência dos elementos desse conjunto, e vazio é subconjunto de si próprio, porque ele é formado com a ausência dos elementos do conjunto vazio, realmente. Tá bem? Legal? Conjunto das partes de um conjunto. É o conjunto cujos elementos são os subconjuntos do conjunto dado. Então, qual é o conjunto das partes do conjunto A? É o conjunto cujos elementos são subconjuntos de A. Por exemplo, um subconjunto de A é o próprio conjunto vazio, né? Outro subconjunto de A é o próprio conjunto A.
né? Por que que o próprio conjunto A é subconjunto de A? Por que que um conjunto seria subconjunto de si próprio? Ora, porque eu formo o conjunto A com os elementos do conjunto A. Lembra que para ser subconjunto, aqui ó, para ser subconjunto, eu vou formar o conjunto dado com a presença ou ausência dos elementos, por exemplo, do meu conjunto dado, né? Para formar o X, eu formo com a presença ou ausência dos elementos de Y. Então, X é subconjunto de Y. Para formar o conjunto A, eu formo com a presença ou ausência de elementos de A. Então, A é subconjunto de A. Né? Para eu formar vazio, eu formo ele com a ausência dos elementos do conjunto A. Então, vazio é subconjunto de A, o próprio conjunto A é subconjunto de A. Então, se eu pego o conjunto das partes do conjunto A, é o conjunto formado pelos subconjuntos do conjunto A. Eu poderia ter subconjuntos de 0 elementos, o vazio, ou subconjunto de 1 elemento, o próprio conjunto A. Então, a quantidade de elementos do conjunto das partes de A é 1 mais... Ó, aqui eu tenho 2, certo? E de onde vem esse 2? Exatamente. Se eu decido se o elemento 1 entra ou não entra na composição do conjunto. Eu tenho duas possibilidades para esse elemento 1. Ou ele faz parte da composição do conjunto, ou ele não faz parte. Vamos ver mais um exemplo para a gente entender isso melhor. Conjunto B, por exemplo, tá? Eu quero formar todo subconjunto do conjunto B. Eu posso formar subconjuntos de 0 elementos. Por exemplo, o elemento 1 não entra na composição do subconjunto e o 2 também não entra. Né? Eu formo um subconjunto com a presença ou ausência dos elementos do conjunto. Então, o 1 não fez parte, o 2 não fez parte. Eu formei o conjunto vazio, é subconjunto de B. Agora vamos para cá, ó. O 1 faz parte da composição do subconjunto e o 2 não faz parte. Eu formei o conjunto, né, unitário, o conjunto aqui de um único elemento, certo? Que é subconjunto de B. Agora, vamos supor que eu vou formar um elemento em que o 1 não faz parte e o 2 faz parte da composição do subconjunto. Eu formei esse conjunto unitário, um único elemento, né, que é subconjunto do conjunto B. Ou então eu posso formar um subconjunto em que o 1 faz parte e o 2 também faz parte na composição do subconjunto. Eu formei o próprio conjunto B. Então eu tenho subconjuntos de 0 elementos, em que nenhum dos dois elementos faz parte da composição do subconjunto. Subconjuntos de um elemento, em que um faz parte e o outro não. Aqui o 1 faz parte da composição e o 2 não. Aqui o 1 não faz parte e o 2 faz parte. Ou então eu posso ter subconjuntos de 2 elementos, em que os 2 elementos fazem parte da composição do subconjunto. Se você contar a quantidade de elementos do conjunto das partes, que é a quantidade de subconjuntos do conjunto B, tem 1, 2, 3, 4. E é bem razoável de onde vem esse 4, porque o elemento 1 pode fazer parte ou não fazer parte, eu tenho duas possibilidades para ele. O elemento 2 pode fazer parte ou não fazer parte do subconjunto, duas possibilidades. Duas possibilidades para o elemento 1, duas possibilidades para o elemento 2, 2 ao quadrado, casos, certo? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, casos de subconjuntos do conjunto B. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho o conjunto C. Conjunto C de 3 elementos, tá? Quando eu vou formar um subconjunto, lembra que quando eu faço um subconjunto, eu vou usar só os elementos do meu conjunto dado, que eles podem fazer parte ou não fazer parte da composição do subconjunto. Então aqui eu tenho um conjunto de 3 elementos. Vamos supor que o 1 não faça parte da composição do subconjunto, o 2 não faz parte, o 3 não faz parte. Eu formei um subconjunto vazio. Agora, o 1 faz parte, o 2 não entra, o 3 não entra. Formei a unidade de elemento 1. 1 não entra, o 2 entra e o 3 não entra. Formei unidade de elemento 2. 1 não entra, o 2 não entra e o 3 entra. Unidade de elemento 3. Vamos lá. 1 entrou no subconjunto, o 2 entrou no subconjunto e o 3 não entrou. Formei um conjunto de 2 elementos, que os elementos são 1 e 2. Aqui, ó. 1 entrou no subconjunto, o 2 não entrou e o 3 entrou. Formei o subconjunto 1, 3. 1 não entrou na composição do subconjunto, o 2 entrou e o 3 entrou, formei o subconjunto de 2, 3. E no último caso,
entra o 1, entra o 2 e entra o 3, eu formei o próprio conjunto C. Legal? E aí eu formei aqui todos os subconjuntos do meu conjunto C, certo? Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total. Mas a gente poderia chegar a esse 8 de forma mais inteligente, porque o elemento 1 faz parte ou não faz parte, tem duas possibilidades para ele. O elemento 2 faz parte ou não faz parte? Duas possibilidades para ele. O elemento 3 faz parte ou não faz parte da composição do subconjunto? Duas possibilidades para ele. Duas possibilidades para o elemento 1, duas possibilidades para o elemento 2, 2 por 3, 2 ao cubo, 8 possibilidades. Ah, professor, então quer dizer, deixa eu pegar aqui a minha caneta, que se um conjunto tem N elementos, a quantidade de elementos do conjunto das partes do meu conjunto é 2 elevado à quantidade de elementos? Elementos, exatamente. 2 elevado à quantidade de elementos do meu conjunto. Legal? Beleza? E aí nós formamos o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto dado. Então deixa eu dar uma recapitulada, que esse assunto é abstrato mesmo, tá? Isso aqui é abstração pura, desde o início. Conjunto da coleção? Nem tanto, tá? Conjunto você pode entender como uma coleção de tipos de objetos e que esses tipos de objetos não têm ordem entre si, ou seja, bem distante de tudo que a gente conhece no mundo real, no mundo físico, tá? Então o que seria o conjunto? Seria essa coleção especial que não é de objetos, é de tipos de objetos, e esses objetos não são ordenados. O que é o elemento? O elemento é o objeto? Não, é o tipo de objeto. O que é pertinência? Eu vou dizer que ele pertence quando o tipo de objeto faz parte do conjunto e não pertence quando esse tipo não faz parte. Então estamos diante de um capítulo muito abstrato, muito abstrato. Representação, você tem esses 3 tipos de representação. Os 2 primeiros tipos são complicados, a gente usa a beça, mas, por exemplo, aqui parece que existe uma ordem. Isso é ruim, e aqui também parece que tem uma ordenação, isso também é meio complicado. A última representação, que é por descrição, me dá uma ou mais propriedades válidas para os elementos do conjunto e somente para eles. Nesse caso, todo elemento desse conjunto é letra e representa vogal, e não existe nenhum outro elemento, elemento que seja letra e represente vogal que não esteja aqui, tá? Pertinência, a gente vai dizer se o tipo de objeto, que é o elemento, faz parte ou não faz parte do conjunto. Cardinalidade, a quantidade de elementos do conjunto. Ah, é só contar 1, 2, 3, 4, 5? Não, porque conjunto não é uma coleção de objetos, é de tipos de objetos. Então você só tem 2 tipos aqui, o tipo 1 e o tipo 2. Você tem 2 elementos aqui, então a cardinalidade do conjunto A é 2. 2, cuidado, 2. O que é um subconjunto? É um conjunto formado com a presença ou ausência dos elementos de um conjunto dado. Então, por exemplo, para formar o X aqui, eu formei com a presença do A e do B e com a ausência do C. Eu vou dizer que X está contido em Y, ou X é subconjunto de Y, parece o símbolo de menor. O Y contém X, o X é subconjunto do Y, tem essa representação que é esquisita, mas a gente vai usar, tá? E todo conjunto é subconjunto dele próprio. Por que todo conjunto é subconjunto dele próprio? Porque o conjunto é formado com a presença ou ausência dos elementos dele próprio, tá? Então, por isso, todo conjunto é subconjunto de si próprio. Conjunto vazio é o conjunto sem elementos, que não tem elemento nenhum. Por exemplo, o conjunto dos primos múltiplos de 4. Não tem primo múltiplo de 4, então ele é um conjunto vazio. Essas 2 representações são análogas, tá? Ah, vazio é subconjunto de todo conjunto. Sim, porque o vazio é formado com a presença ou ausência dos elementos de um conjunto. No caso aqui é só ausência. E o vazio é subconjunto de si próprio? Sim, porque o vazio é formado com a ausência dos elementos
do próprio conjunto vazio, tá? Toma ali a abstração, toma ali a abstração. Conjunto das partes é o conjunto formado pelos subconjuntos de um conjunto dado. Conjunto cujos elementos, que eu coloquei até aqui em vermelho, para ficar diferenciado, os elementos do conjunto das partes são os subconjuntos do conjunto dado. Né? E como é que eu formo subconjuntos? Com a presença ou ausência dos elementos do conjunto. Por exemplo, aqui, ó, 1 não entrou, aqui 1 entrou. Formei o próprio conjunto A. Aqui, ó, para formar o conjunto das partes. 1 não entra e o 2 não entra. 1 entra e o 2 não entra. 1 não entra e o 2 entra, ou os dois entram. Legal? Aqui, ó, o conjunto das partes. Não entra nenhum dos 3 elementos. Entra o 1 e não entra os outros. Entra o 2 e não entra os outros. Entra o 3 e não entra os outros. Aqui, ó. Entrou o 1 e o 2 e o 3 não entrou. Entrou o 1 e o 3 e o 2 não entrou. Entrou o 2 e o 3 e o 1 não entrou. E entraram os 3 ao mesmo tempo. Legal? Eu formo os subconjuntos de um conjunto, que são os elementos do conjunto das partes. Quantos são os subconjuntos de um conjunto? Ou então, quantos são os elementos do conjunto das partes? É fácil da gente ver, porque olha só, o elemento 1 pode entrar ou não entrar. Eu tenho 2 possibilidades para ele. O elemento 2, ou faz parte ou não faz parte do subconjunto, 2 possibilidades. O elemento 3 faz parte ou não faz parte, 2 possibilidades. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, eu tenho 8 elementos, pode contar, são 8 elementos. Ah, então a quantidade de elementos do conjunto das partes é 2 vezes a quantidade de elementos do conjunto? Exatamente, porque cada elemento do conjunto ou faz parte ou não faz parte, né, na composição de um subconjunto. Beleza? Vamos adiante. Vamos falar agora de operações com conjuntos. Como é que esses conjuntos se relacionam, né, entre si e geram conjuntos novos. Por exemplo, união. Eu vou dizer que o conjunto A união B é o conjunto dos elementos, tais que esse elemento está no conjunto A ou ele faz parte do conjunto B. Esse ou é aquele ou inclusivo. Lembra que a gente falou lá na lógica do ou inclusivo, que é o ou que inclui a possibilidade das duas coisas acontecerem simultaneamente. Geralmente o ou da matemática é o ou inclusivo, é o ou que inclui a possibilidade das duas coisas acontecerem simultaneamente. Então olha só, o conjunto A união B é o conjunto dos elementos X, tais que X é elemento do conjunto A ou inclusivo, X é elemento do conjunto B. Então ele pode ser só elemento do conjunto A e não ser do B. Pode ser só elemento do conjunto B e não ser do A. E ele pode ser dos dois ao mesmo tempo, tá? Porque o ou inclusivo inclui a interseção. Você não precisa botar esse ou inclusivo aqui. Poderia até usar aquele símbolozinho de ou da lógica, que é um Vzinho, tá? Tá bom? Mas é o ou inclusivo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, cujos elementos são 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 3, 4, 5, 6. Então, vou pegar elementos que estão somente no conjunto A, por exemplo, o 1 e o 2 estão só no conjunto A, para formar a união. Elementos que estão somente no conjunto B, por exemplo, o 5 e o 6 estão eles somente no conjunto B. E o 3 e 4 estão no A e no B, também vão entrar na jogada. Se você representar pelo diagrama, você tem aqui ó, os elementos 1 e 2 que estão no conjunto A, os elementos 3 e 4 estão no A e no B ao mesmo tempo, e o elemento 5 e 6 estão só no conjunto B, e eu formo aqui a minha união dos dois conjuntos. A interseção. O conjunto A interseção B é o conjunto dos elementos X, tais que esse elemento é elemento do A e elemento do B. Claro que o E é aquele E da lógica que a gente poderia representar por um chapeuzinho para baixo, tá? Que é o símbolo do E na lógica, tá bom? Então, tem que ser elemento de A e de B ao mesmo tempo. Então, na verdade, só entra essa galerinha aqui que é ao mesmo tempo do A e do B, certo? Isso é a interseção. Então, por exemplo, eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 3, 4, 5, 6. Eu quero elementos de A e B. A e B.
Ah, professor, esse símbolo aqui de interseção e esse símbolo do E são parecidos, né? O chapeuzinho para baixo, na verdade é o mesmo símbolo, um para proposições na lógica e o outro para operações entre conjuntos, né? Esse símbolo aqui do ou e da união são parecidos, sim, é o mesmo símbolo realmente. Um é para proposições e o outro para conjuntos, tá bom? Então eu quero agora A e B, certo? Os elementos que são de A e de B ao mesmo tempo, essa galerinha aqui do meio, o 3 e o 4, tá bom? No caso da união, pegou essa galera toda, pegou aqui todo mundo, ó, tá? Todo mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na interseção, só essa galerinha aqui do meio, tá bom? E o que é a diferença? A diferença de conjuntos é completamente distinta da diferença numérica, tá bom? Ó, o que seria o conjunto A menos B? Conjunto dos elementos X, tais que X é elemento de A e não é elemento de B. X é elemento de A e não é elemento de B, tá? Então eu quero elementos do conjunto A que não estão no conjunto B, que é essa galerinha aqui, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o conjunto A de elementos 1, 2, 3, 4. O B, 3, 4, 5, 6. Eu quero elementos de A que não são elementos de B. Só o 1 e o 2, que estão no A e não estão no B. Eu quero elementos do conjunto B que não estão no conjunto A. Eu tenho aqui o 5 e o 6, são elementos de B e não estão no A. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, o A, o B, o A e o B. O A tem 1, 2, 3, 4. O B tem 3, 4, 5, 6. O A menos B seria essa galerinha aqui, ó. Todo mundo que está no A e não está no B, só o 1 e o 2. E o B menos A, essa galerinha aqui, ó. Todo mundo que está no B e não está no A. O 5 e o 6. Legal? Só falta agora mais uma operação entre conjuntos, que é a operação de complementar. O que consiste a operação de complementar? Eu vou complementar alguma coisa ao conjunto A para ele se transformar no conjunto B. Mas isso só é possível se A for subconjunto de B. Por exemplo, se A é subconjunto de B, eu posso expandir o conjunto A para que ele se transforme em B. Eu não posso tirar nada do A, eu só posso complementar. A é subconjunto de B, então eu complemento no conjunto A para que ele se expanda e se transforme no conjunto B. Isso que representa a nossa operação de complementar. Então, primeira coisa, o A tem que ser subconjunto de B. Se A é subconjunto de B, eu complemento do A para ele se transformar em B. E o que eu vou complementar o A? O que eu vou colocar aqui dentro do A para ele se transformar no B? Exatamente tudo que está no B e não está no A. Então é B menos A, tá bem? Então, por exemplo, eu tenho o conjunto A de elementos 1, 2 e 3. Tenho o conjunto B, 2, 3, 4, 5. O que eu vou complementar o A para ele se transformar no B? Não dá para complementar, porque eu não posso tirar nada, lembra? Eu só posso complementar, eu não posso tirar. Então esse elemento 1 não pode sair do A, então o elemento 1 não faz parte do B. Então não tem como eu complementar o A, como eu colocar coisa aqui dentro do A, para ele se transformar no conjunto B, porque eu não posso tirar nada. Então não posso tirar esse elemento. Então você está vendo que A não é subconjunto de B, porque o elemento 1 está em A e não está em B. Então não é possível fazer o complementar nesse caso, porque o A não é subconjunto de B. Então antes de fazer complementar, a primeira coisa que você vai ver é se um conjunto é subconjunto do outro. Agora, nesse exemplo, né, eu tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, agora sim, o A é subconjunto de B. Todo elemento do A foi formado a partir dos elementos de B, né? Eu coloco ou não coloco elementos do B, eu compus o A. Legal? Então A é subconjunto do B. Agora, como A é subconjunto de B, o que eu posso complementar o A para ele se transformar o B? O 4 e o 5. Tá vendo aqui o 4 e o 5? Que estão no B e não estão em A? Então eu complemento, eu enxerto coisa no A para que ele se transforme no conjunto B. Então complementar de A em relação a B é o 4 e o 5. É o que eu preciso complementar ao A para que ele se transforme no B.
Conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto de todos os elementos que eu estou considerando. Por exemplo, se eu estou falando de uma escola, tá? Se eu estou falando de alunos de uma escola, então são todos os alunos de uma escola. Então, por exemplo, pessoal que trabalha na padaria, não me interessa quando eu estou analisando a escola. Então, a escola é o meu conjunto universo. Por exemplo, nessa minha escola tem gente que estuda inglês e tem gente que estuda espanhol. Alguns estudantes fazem inglês, outros fazem espanhol. Alguns estudantes fazem as duas, né? Os dois idiomas, estudam os dois idiomas. Tem gente que não estuda nem inglês nem espanhol, tá aqui fora, tá? Tem gente que estuda só inglês e não estuda espanhol, tem gente que estuda só espanhol e não estuda inglês, mas todos esses estão dentro do conjunto universo, que são os alunos da minha escola, que é o conjunto dos elementos que eu estou considerando para a minha análise, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando dos funcionários da escola, eles são importantes, mas não para essa análise. É uma análise feita com os estudantes da minha escola, não com os funcionários. Então, os funcionários, apesar de estarem na escola, eles não fazem parte da minha análise, que é uma análise que eu quero fazer só com os estudantes. Um exemplo de aplicação, por exemplo, nessa questão. Numa escola há 100 estudantes, dos quais 70 estudam inglês, 60 estudam espanhol e 40 estudam inglês e espanhol. Quantos estudantes não estudam nenhum dos dois idiomas? Por exemplo, estudam francês ou qualquer outro idioma, mas não inglês e espanhol. Então vamos lá, está lá meu conjunto universo dos estudantes da minha escola, que são 100 estudantes, no meu conjunto universo. Está aqui os estudantes que estudam inglês, está aqui os que estudam espanhol. E eu já botei lá os que estudam inglês e espanhol. O grande segredo para esse tipo de questão é fazer de dentro para fora. Questões com interseção a gente faz de dentro para fora. Então, por exemplo, eu tenho 70 que estudam inglês, mas 40 estudam as duas matérias. Se 70 estudam inglês e 40 estudam as duas, 30 estudam somente inglês, para completar os 70. Então, dos 70 que estudam inglês, 40 fazem junto com o espanhol e 30 fazem só inglês. 60 estudam espanhol. Se 60 estudam espanhol e 40 fazem inglês e espanhol, então 20 fazem só espanhol, para completar os 60. Então, dos 60 que estudam espanhol, 40 fazem inglês e espanhol e 20 fazem só espanhol. Mas o total de alunos da escola tem que ser 100. E eu já tenho aqui, ó, 30 mais 40, 70. Com 20, 90, para completar 100, faltam 10 alunos, 10 estudantes, que são aqueles que não fazem inglês e espanhol. Então, quantos estudantes não estudam nenhum dos dois idiomas? 10 estudantes. Legal? Mais uma questão. Num clube há 150 atletas, dos quais 80 praticam judô, 90 natação e 70 vôlei. Sabe-se que 40 fazem judô e natação, 30 judô e vôlei, 50 natação e vôlei e 10 os três esportes. Quantos atletas não praticam nenhum dos três esportes? Então, a primeira coisa, o meu conjunto universo. Meu conjunto universo é formado pelos 150 atletas do clube. Aí os professores de esportes não entram na análise dos atletas. E os outros funcionários do clube não entram na análise dos atletas. Eu quero analisar só os atletas do clube. Então, só vão entrar no meu conjunto universo os 150 atletas do clube, que é o conjunto dos objetos que eu estou analisando, dos elementos que eu estou analisando. Tá bem? Não dos objetos, mas dos elementos. Ótimo. Questão de conjunto, como eu falei, se faz de dentro para fora. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é quem faz os três esportes, que é 10. Agora, vamos por parte sempre de dentro para fora, tá? Ó, 50 fazem natação e vôlei. Se 50 natação e vôlei eu já tinha 10, faltam 40.
Né? 10 fazem os 3 e 40 fazem somente natação e vôlei. 30 fazem judô e vôlei. Né? Judô e vôlei são 30, mas eu já tinha 10 aqui, faltam 20. Então 10 fazem os 3 e 20 só fazem judô e vôlei. 40 fazem judô e natação. Judô e natação é essa pétala inteira. Eu já tinha 10 para 40, faltam 30. Então 10 fazem os 3 esportes e 30 fazem só judô e natação. 70 fazem vôlei, sempre de dentro para fora. Vôlei. Eu já tenho 40 com 10, 50 e 20, 70. Opa, ninguém faz somente vôlei. Tudo bem. 90 fazem natação. Então já tem aqui, ó, 40 com 10. Dá 50 com 30, 80. Para completar 90, faltam 10, que são os que fazem somente natação. 80 praticam judô. Eu já tenho aqui, ó, 30 mais 10, 40 com 20, 60. Os que fazem somente judô são 20 atletas. E eu quero saber quantos não praticam nenhum dos 3 esportes. É só eu somar isso aqui tudo e ver o quanto falta para 150. Que são atletas de outras modalidades, atletismo, ginástica olímpica, etc. Então nós temos aqui, ó, olha, uma dica para fazer essa conta, em vez de ficar somando cada pedacinho, é já pegar um grandão desse. Por exemplo, ó, 90 é natação. Então isso aqui, essa soma toda aqui já dá 90. Mais 20, 110, mais 20, 130. Para 150 faltam 20. Então 20 não praticam nenhum dos 3 esportes. São atletas, mas não praticam nenhum dos 3 esportes. Legal? Esse foi o nosso capítulo de conjuntos. Conjuntos é importante, tanto para fazer questões de conjuntos, como para entender outras partes da matemática. Beleza? Valeu, até a próxima!